Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje tenho como finalidade apresentar de forma panorâmica esta revista, que será alvo dos nossos estudos nos próximos 3 meses na classe D Adultos. O tema geral é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ele reina, é soberano e está assentado no trono do universo. No entanto, este Deus transcendente é imanente, relacional e presente. Ele cuida da família. Ele age providencialmente nos detalhes das vidas dos seus servos, mesmo os pequeninos, como uma moabita estrangeira ou uma judia, órfã de pai e mãe e escrava em uma terra estranha. O subtema limita nosso campo de pesquisa, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A imagem da capa da revista é bem interessante. Temos uma coroa adornada com ouro e pedras preciosas e uma capa vermelha, indicando realeza. Ao fundo, nós temos um campo de trigo. Vamos à introdução, aqui em nosso slide. Neste trimestre, temos o privilégio de estudar 2 livros históricos do Antigo Testamento. São livros que se enquadram nessa categoria, junto com 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, o livro de Josué, entre outros. Vamos estudar o livro de Ruth e Esté. E é a partir destes 2 livros que aprenderemos lições preciosíssimas que servirão de edificação espiritual para as nossas vidas. Ruth e Esté mostram o processo da ação de Deus para executar seu propósito na história. São contextos diferentes, mas estas 2 mulheres, estes 2 livros, têm algo em comum. Um Deus que atua, um Deus que não falha, um Deus que, mesmo em silêncio, tem o controle de tudo em suas mãos. O comentarista do trimestre é o pastor Silas Queiroz. Ele atua como pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia, e atua como procurador-geral no mesmo município. É formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Logos. É casado com Jocineide Machado de Almeida Queiroz e pai de Silas Júnior, Gabriel e Ana Carolina. Ele também é jornalista e membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Estas informações, elas são importantes, pois revelam detalhes que influenciam a cosmovisão. Você vê que o pastor ele é procurador-geral, isso vai influenciar sua teologia de alguma forma. Ele é formado em teologia aqui, tem 2 formações, não é? É pai, é esposo e também é jornalista. Tudo isso aqui influencia não só a cosmovisão, como também seu estilo de escrita. Você vê que o pastor Ezequias Soares, comentarista de muitas revistas, ele é linguista. Então, você vê que as revistas que nós estudamos do pastor Ezequias vai focar muito em definições de termos, tudo isso advém de sua formação. Não vai ser diferente com o pastor Silas Queiroz. As características e os objetivos da lição são: primeiro, quanto à característica, o trimestre é expositivo. Vamos nos deter em 2 livros do Antigo Testamento, Ruth e Esté. Não é um tema, são livros. E a partir desses livros aqui, nós estudaremos algumas lições, ok? A exposição dos livros não será exaustiva, porque não temos tempo em um trimestre de analisar versículo a versículo. Portanto, meus irmãos, nossa abordagem ela será geral. Tocaremos nos principais princípios ou nas principais lições que estas obras contêm. Quanto aos objetivos principais deste trimestre, possivelmente o autor tinha em mente esses aqui. Vou mencionar, possivelmente, estou deduzindo a partir de uma leitura analítica da revista e do livro de apoio. Primeiro, explorar a providência divina. O trimestre se concentra em compreender
como Deus opera no mundo por meio da providência. Ele age de três maneiras: pela ordem natural, por meio de milagres e pela providência. Embora os livros de Ruth e Esté não descrevam milagres no sentido de quebra da ordem natural, um morto ressuscitando, um cego vendo, e aí por diante, eles revelam que o Deus de Israel é Jeová Jireh, o Senhor proverá, o Deus de toda provisão, em cada detalhe, em cada acontecimento, mesmo em meio às tragédias, às adversidades. Deus está ali por trás dos detalhes, Ele está com o controle da história em suas mãos. Em segundo lugar, analisar as vidas de Ruth e Esté. Nós vamos olhar para o livro e vamos olhar para estas duas mulheres. Elas são personagens protagonistas em ambas as histórias. Em terceiro lugar, destacar a importância das mulheres na história do cristianismo. As mulheres têm o seu papel de destaque, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e em toda a história da igreja. Em quarto lugar, aplicar os ensinamentos divinos. Então, veremos que os princípios contidos nestas literaturas do Antigo Testamento, eles são atuais, são norteadores, eles servem para as nossas vidas agora, no tempo contemporâneo. Olharemos para estes livros e ouviremos a voz de Deus. Partindo, meus irmãos, para a divisão didática, é importante frisar que a divisão aqui ela é pessoal. Portanto, você como professor pode ter opinião diferente da minha. Podemos dividir o conjunto de lições deste trimestre, das 13, em 3 partes. Vamos aí à primeira parte, lição de número 1. Ela compõe esse primeiro bloco. Ela serve como introdução ao trimestre. Nela faremos uma síntese da biografia de Ruth e Esté. Não é análise do livro, ok? Analisaremos o livro de Ruth na lição de número 2 e o livro de Esté na lição de número 6. Aqui nós vamos olhar para as personagens. Segundo bloco, as lições de número 2 a 5 focam especificamente o livro de Ruth. E o terceiro bloco, as lições de número 6 a 13 focalizam especificamente o livro de Esté. Essa é a nossa divisão didática. Vamos aos materiais complementares. Sempre fazemos essas indicações. Hoje nós vamos aqui quebrar protocolos, não é? Primeiro e mais importante, indicamos a ferramenta EBD. Aqui, o professor, o superintendente, o dirigente, o adjunto da escola dominical encontrarão tudo o que precisam em um só lugar. Você vai ter subsídios, slides profissionais, material de marketing, divulgação, dinâmicas de grupo, fluxograma, infográficos e cursos de capacitação. E outros recursos que não estão aqui no slide. Teremos aqui a conferência EBD, que ficará disponível apenas para os alunos assinantes. Esse subsídio, aliás, esse slide que eu estou utilizando, não vai ficar disponível para os irmãos do YouTube, ok? Só para os irmãos que são alunos assinantes da ferramenta EBD. Se você quiser assinar a ferramenta, o link está aqui embaixo, certo? Vamos lá. Outro material complementar, não poderiam faltar os livros Esté e Ruth, A Graça de Deus em Favor dos Marginalizados e Indignos. É um livro aí publicado pela Cultura Cristã, do Ian. Você vai encontrar aqui exposições dos versículos ou das perícopes dos livros de Ruth e Esté. Estou quebrando aqui paradigmas porque sempre trago comentários do Hernandes Dias Lopes, que são comentários devocionais, comentários mais voltados à aplicação, que é propriamente mais ou menos o contexto da nossa escola bíblica dominical. Uma escola dominical, as classes da escola dominical não são ambientes acadêmicos, são ambientes mais devocionais, ok? Vamos lá. Tenho esse livro aqui, sim, voltando aqui, o primeiro livro, ele vai servir para todas as lições. Esse segundo livro aqui, O Feminismo Evangélico, Um Novo Caminho para o Liberalismo, do Wayne Grudem, publicado pela Cultura Cristã, ele vai servir para você ter uma visão do contexto atual. As mulheres, elas não precisam assumir os papéis dos homens para serem relevantes.
De forma alguma. Ruth e Esté se destacaram na história do povo de Deus, servindo dentro das limitações de sua feminilidade. Isso é maravilhoso. Temos também esse livro que é fantástico. As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, da editora Monergismo, 2018. Ele vai servir para as lições de 1 a 5. É um livro do Emílio Garófalo Neto. Fantástico a forma como ele escreve, a forma como ele ilustra. Você vai gostar bastante desta obra, certo? Este outro livro aqui, também de Esté, né? Esté na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular. Também um livro publicado pelo Emílio Garófalo Neto, da editora Fiel. Fantástico esse escritor aqui. É um escritor novo que eu estou trazendo aqui como material complementar. Você vai gostar bastante, ok? Aqui também já é um nosso conhecido, o Charles Swindoll, livro publicado pela Mundo Cristão, da série Heróis da Fé. Esté, uma mulher de sensibilidade e coragem. Estes dois últimos livros aqui, ok? Eles servem para a lição 1, lição 6 a 13, que vai focalizar o livro de Esté. Vamos às nossas orientações pedagógicas. Estas orientações aqui, elas têm como finalidade, né, as metodologias de exposição. O professor, ele não pode ter só um método de exposição em classe. E ainda mais em um trimestre expositivo, ele pode variar. Ele pode fazer uso, abusar desses recursos aqui no transcorrer de suas aulas. Ele pode usar mais de um método por aula, ou ele pode variar, né, durante as aulas. Vamos às orientações pedagógicas. A primeira é método de preleção ou método expositivo. Neste método aqui, o professor ele vai explicar e apresentar o conteúdo de forma sequencial. Ele vai se valer do contexto histórico, do contexto histórico-cultural. Ele vai olhar para o contexto imediato do livro, para as palavras, e vai expor ponto a ponto a lição, fazendo aplicações práticas. É o modo expositivo. Esse modo ele funciona mais no modelo de monólogo, que não se encaixa tanto dentro do ambiente da escola dominical, mas ele tem a sua validade. O segundo método é o método de perguntas e respostas, o método socrático. O professor faz perguntas e estimula os alunos a responderem. Mesmo quando os alunos não respondem, eles pensam. Você leva os alunos a refletirem. Então você vai iniciar a aula com perguntas que despertem o interesse. E aqui é importante uma preparação prévia, uma organização, uma meditação, uma reflexão daquilo que será ensinado em classe. Use perguntas também para avaliar o entendimento dos alunos e encoraje a discussão e as reflexões, as participações em classe. Terceiro método é o método de narração e dramatização. Esse método aqui ele também envolve uma participação ativa da classe. Você vai contar a história de Ruth ou de Esté de forma envolvente e criativa. Você vai dar muita ênfase às emoções. Você vai ensinar trechos das histórias com voluntários. Você pode usar recursos visuais como imagens ou slides para ilustrar os eventos. Explore as emoções, os dilemas enfrentados pelos personagens. Então você vai entrar na história, se colocar no lugar dos personagens e captar os sentimentos que envolvem toda a história. O quarto método é o método de discussão em grupo. Você vai separar a classe em em 2 ou 3 grupos, ou então em mini grupos, né, ali duplas. E dentro dessa divisão você vai promover debates em tópicos específicos. Você vai discutir temas como lealdade, coragem, fé e providência divina. Você vai pedir aos grupos que compartilhem suas conclusões com a classe. Haverá interações em sua classe. Tem 10 alunos, divida ali grupos de 2, duplas, não é? A classe é maior, tem 20 alunos, divida em 4 grupos. Então promova essas metodologias em classe para que seu assunto, seu método de ensino que conduz à aprendizagem seja variado, ok? E
O último método aqui que gostaria de apresentar é o método de recursos visuais e audiovisuais. Aqui você vai utilizar slides, vídeos, imagens e objetos para enriquecer a compreensão. Você pode levar mapas, se você tiver um data show, se você tiver como imprimir, se você tiver um quadro, uma louça para colocar ali a impressão, né? Você vai levar mapas da região, onde Ruth viveu, onde Esther viveu. Você vai utilizar imagens de trajes da época e assim por diante. Tudo isso vai contribuir para você imergir seus alunos na história e, consequentemente, na lição. E, meus irmãos, dica adicional aqui. Leia o máximo que você puder o livro de Ruth e o livro de Esther. Durante esses 3 meses, faça o compromisso de, pelo menos, ler 10 vezes o livro de Ruth e 5 vezes o livro de Esther. Eu tenho certeza que você vai conseguir, para que o enredo, os detalhes dessas histórias não passem desapercebidos durante a sua pré-leção. Eu espero vocês em nossa conferência e também em todas as aulas deste novo trimestre. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. E não se esqueçam, abra a jaula.